nos casamos no interior do Paraná. Celebramos com amigos e familiares em um moinho holandês. E hoje nós estamos aqui para contar a quarta parte da nossa história. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dia a Dia na Palavra. Como vocês viram aí pela abertura do vídeo, hoje me reuni novamente com meu marido para trazer mais um capítulo da nossa história de amor. Se você ainda não está acompanhando toda essa série de vídeos que nós estamos fazendo sobre relacionamento cristão, sobre dicas, conselhos, tudo baseado na nossa experiência, né? Como a gente se conheceu, como foi nosso namoro e tudo mais. Eu vou deixar o link dos últimos vídeos para vocês poderem assistir depois e acompanharem um pouquinho mais sobre nós. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Fernanda. E eu sou o Vinícius. Nós somos cristãos, somos casados, somos pais de um bebê de 11 meses e estamos aqui com o intuito de abençoar a sua vida por meio do nosso testemunho. Se você está chegando aqui agora e ainda não é inscrito no nosso canal, o que você tem que fazer? Se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha nas redes sociais. Exatamente, para não perder os próximos conteúdos que vem por aí. Como foi o grande dia do nosso casamento. Vamos trazer para vocês memórias, aprendizados e lições que esse dia reservou para nós também e que a gente guarda com muito carinho no coração. Eu e o Vinícius somos de estados diferentes. Eu sou da capital de São Paulo e ele é do interior do Paraná, da cidade de Castro. E esse fato, por si só, já trouxe uma questão muito importante aí na época em que nós estávamos planejando o nosso casamento, que é onde nós iríamos nos casar, em qual lugar. E no fim das contas, nós optamos por fazer o nosso casamento lá em Castro, na cidade do Vini, no interior do Paraná. As coisinhas me fizeram pessoalmente, né, como a noiva em questão, escolher Castro como a cidade do nosso casamento. A primeira delas é que eu simplesmente me apaixonei por aquela cidade. Desde a primeira vez que eu fui com o Vini pra lá para conhecer os meus sogros, a minha cunhada, a família do Vini que mora lá, a igreja. Desde a primeira vez eu gostei muito daquela cidade e ainda gosto, amo e tenho uma saudade absurda assim de lá. É um lugar muito bonito, muito tranquilo. Então realmente aquele lugar se tornou uma parte muito especial da minha vida também. Como a gente queria casar na igreja, a igreja de Castro, que é uma igreja centenária, é uma igreja muito bonita, com uma arquitetura bem do jeitinho que a gente gosta, sabe? Com um teto de madeira, com vários elementos antigos, que era bem do jeitinho que a gente queria. A gente optou por fazer um casamento naquele estilo mais rústico, que lembra coisas de fazenda, de chácara, de campo, que foi a igreja onde o Vini foi criado, cresceu, enfim, fez toda a vida dele ali. Foi o lugar perfeito naquilo que a gente estava pensando. Acabou optando por fazer a cerimônia na igreja presbiteriana de Castro. Definido isso, o lugar, nós começamos a fazer esses preparativos para o nosso casamento à distância, porque tanto eu quanto o Vini, que estava estudando em São Paulo, passamos todo o ano de 2023, foram os 11 meses que a gente passou como noivos, a gente preparou o nosso casamento à distância. Então, quando a gente definiu que o nosso casamento seria no Paraná, a gente tratou de enviar os nossos convites o mais rápido possível, principalmente para o pessoal da minha parte da família e dos amigos e do pessoal da igreja também, para que todo mundo tivesse a condição de se planejar, de se preparar direitinho, porque no caso eles teriam aí que viajar, se deslocar, fazer um grande deslocamento e fazer todo um preparativo também para participar do nosso casamento. A gente queria compartilhar com vocês algumas coisas que marcaram muito o nosso coração e a nossa memória, que nós escolhemos fazer, também de momentos muito legais que aconteceram aí nesses dias antes da gente se casar. A primeira coisa que a gente queria compartilhar é que nós decidimos, por conta do nosso financeiro, que a gente compartilhou no vídeo passado, a gente decidiu fazer algumas coisas à mão pro nosso casamento. E assim, gente, tudo que envolve casamento é muito caro mesmo. Então, se você quer fazer um arranjinho para colocar ali no centro de mesa da sua festa, você já vai gastar, sei lá, 900, R$1.000. Tudo é muito caro. Tudo que fala que é para casamento, que é para noiva, noivo, enfim, fica o dobro do preço do que normalmente já seria. Então, pensando nisso, por conta do nosso recurso ser mais limitado, porque a gente deu preferência para outras coisas dentro do nosso casamento, a gente optou por fazer à mão. E essa foi uma escolha muito legal, que no fim rendeu muitas memórias legais para nós, porque a gente se juntou com os nossos familiares, com alguns amigos também, para poder fazer algumas coisinhas para o nosso casamento. Por exemplo, a primeira coisa que a gente definiu que queria fazer era uma estante para colocar as nossas lembrancinhas, que seriam pequenos vasinhos de suculenta. E aí a gente teve a ideia de
fazer uma estante. Por que não fazer uma estante? O Vini gosta muito de trabalhar com construção, construindo coisas, com madeira. E o tio dele também gosta bastante. O tio dele tem ferramentas para isso, gosta de lidar com madeira. Então, numa estante que a gente ia pagar, sei lá, mais de 300, 400 reais, nem lembro quanto é que tava na época, a gente pegou o modelo da internet e ele foi lá e fez a estante. Sim, foi muito especial. Eu acho que no casamento essas memórias também ficam marcadas. Para lembrar-se sempre de que você participou e fez coisas para aquele dia. Foi uma experiência muito boa, né? Meu tio tem bastante experiência com madeira. E aí eu pedi a ajuda dele, ele tem ferramentas próprias para isso, a gente conseguiu fazer uma estante legal e também conseguimos fazer as bolachinhas de madeira para o centro das mesas, onde a decoração ficaria. Além de ficar bem bonito, do nosso estilo assim, foram lembranças que ficam até hoje. E um monte de gente levou para casa. Para fazer de decoração. Hoje, por exemplo, você pode colocar na sua mesa, coisas assim. Para quem gosta de madeira, isso é muito legal. Foi muito legal poder contar muito com a ajuda, né, dos nossos familiares nessa parte aí da decoração do casamento. Fez também os centros de mesa, então a gente comprou um mosquitinho. Ao longo de 2023, a gente foi guardando vários potes de vidro de conserva. Então, sabe aqueles potes de vidro de conserva? A gente reciclou vários ao longo de 2023 pra gente poder fazer os vasos que seriam os centros de mesa. E a gente decorou ele com juta, renda, colocou uns coraçõezinhos de MDF também muito bonitinhos. A amiga da minha sogra também que doou esses coraçõezinhos pra gente poder enfeitar, decorar as mesas do salão onde a gente fez o nosso almoço. Também fizemos mini cavaletes usando palito de sorvete para colocar nas mesas junto com os vasos. E em cada um deles a gente colocou um cartãozinho escrito um versículo bíblico que tinha a ver com gratidão a Deus, sentimentos de gratidão, de louvor a Deus. Eu lembro claramente de perto ali da meia-noite estar sentada com a minha sogra lá, fazendo esses mini cavaletes com os palitinhos e a gente conversando e falando sobre o casamento, falando sobre os preparativos, e foi outra memória muito legal que a gente guardou também. Então, fica aqui a nossa dica para você também que tá para se casar e tudo mais e tá vendo aí os preços das coisas. Tenha em mente que você também pode colocar a mão na massa e que isso pode trazer memórias muito legais, memórias afetivas muito legais. Envolva a sua família, envolva os seus amigos. Se você tem aquela amiga, aquele amigo que tem um talento para alguma coisa, ou um familiar que tem um talento para alguma coisa, então, se você enxerga essas pessoas que te amam e podem participar do seu casamento dessa forma especial, contribuindo com algum item de decoração, com algum item da festa, ou do seu chá de panela, não perca a chance de se abrir e de compartilhar com essas pessoas também. Às vezes, principalmente no tempo de hoje, em que a gente vê tudo muito profissional, que a gente quer terceirizar tudo, e não tem problema nisso, até porque eu sei que isso leva tempo, a gente precisou dedicar tempo. Muitas vezes essa não é a realidade dos noivos que estão aí na correria, trabalho e tudo mais, mas se você enxerga isso como uma possibilidade, você tanto economiza, porque sai muito mais barato você comprar os materiais para fazer você mesmo, como também você guarda muitas memórias aí e uma oportunidade muito rica de ter tempo de qualidade com a sua família e com os seus amigos também. E aí, pessoal, outra coisa bem legal que aconteceu também foi que um dia antes do casamento, várias pessoas de São Paulo foram chegando, foram procurando e ficando em hotéis ali na cidade. E aconteceu que a gente encontrou muitas dessas pessoas um dia antes, porque a gente estava na cidade resolvendo algumas coisas. Várias coisas. Terminando de ajustar os detalhes. Essa correria, a gente acabou passando em frente ao hotel onde a maioria das pessoas ficou. E ali estavam muitas pessoas de São Paulo já. A gente parou ali, a Fê encontrou várias amigas e tal. Gente, esse momento foi muito marcante. Essa foi uma das partes mais legais que eu tenho da semana do nosso casamento e principalmente da vibe do nosso casamento. Muitos dos meus amigos de infância, o pessoal da nossa igreja, os pastores que iam participar também. Foi a coisa mais divertida do mundo poder ver todo mundo chegando na cidade. A gente estava organizando os preparativos, lidando
com a logística, né, do dia, com os detalhes, a gente foi vendo todo o pessoal chegando. E isso começou a trazer toda aquela vibe, toda aquela animação pro dia do casamento. Comentamos no início do vídeo que a nossa festa aconteceu no Moinho de Castro. Simplesmente o cartão postal da cidade, o ponto turístico mais visitado ali da cidade de Castro. Dentro do moinho tem um salão que é utilizado para vários eventos corporativos, formatura, casamento. E foi lá o nosso almoço de recepção do casamento. A gente tinha que arrumar o salão, então fomos com toda a família pra lá, meus pais, minha irmã, meu cunhado, minha sogra, enfim, todo mundo foi pra lá. E uma coisa muito legal que aconteceu, foram vários amigos nossos que estavam hospedados ali, porque lá também, como é um lugar turístico, também tem hotel. E aí eles simplesmente estavam passeando ali, viram a movimentação no moinho, e aí viram que éramos nós, simplesmente, os noivos. Eu com bob na cabeça, toda desgrenhada, me arrumando, me preparando pro dia seguinte. E no fim, gente, todo mundo começou a ajudar na preparação pro casamento. Lembra, amor? Foi muito legal. Meus tios que estavam passeando ali também encontraram a gente. O pastor e a esposa dele estavam passeando por ali e encontraram a gente. E no fim, virou uma misturança, todo mundo junto se ajudando para poder deixar o salão bem limpo. E todo esse processo foi um processo muito especial, que ficou guardado na nossa memória e fica até hoje, né? De ter esses momentos de alegria, de surpresas antes do casamento, é muito especial, afinal, naturalmente, a correria, as organizações acabam gerando um certo estresse, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente a gente sabe que as proporções que a gente busca acabam trazendo essas coisas, né? Todo esse momento especial de ver pessoas, encontrar pessoas ali, esperando, com expectativa esse casamento, foi muito especial e tornou tudo mais leve. Ajudando também. Ajudando. Essa parte foi muito legal, gente. Desfrute das pessoas que estão ali com você vivendo esse momento. Não se prenda muito, e principalmente nós mulheres temos isso no coração, né? A gente quer que nós temos um apego tão grande assim pelo controle, por tudo sair perfeito, por tudo sair da forma como a gente planejou e tudo mais, que às vezes a gente acaba tornando um momento que é pra ser muito leve, especial, alegre, divertido, em um constante murmurar, cheio de reclamação, deixando todo mundo doido, principalmente o noivo, coitado, que acaba tendo que ouvir a gente falando sem parar do mesmo assunto. A gente acaba perdendo a chance de desfrutar, de aproveitar, de viver com leveza esse momento. Isso é uma coisa que Deus me deu a chance de vivenciar, todo esse momento participando junto com os meus amigos, com a minha família, todo mundo junto. As risadas que a gente deu, gente, nesses dias antes, com a nossa família chegando, conhecendo o Castro, enfim. Não tá escrito. Nosso conselho pra você aqui que tá assistindo, que tá noiva, que tá perto aí de se casar, relaxa, aproveitem as pessoas, basicamente, né? Nós casamos de manhã, às 10 horas da manhã do dia 20 de janeiro de 2024, na igreja. Nós acordamos com as galinhas naquele dia. 5 horas da manhã, eu até antes, porque eu nem dormi direito aquele dia, mas 5 horas da manhã já tava todo mundo acordando pra se preparar, pra se arrumar, principalmente a mulherada, né? Porque os homens só tem que tomar um banho, fazer a barba, arrumar o cabelo e eles estão prontos. Mas as mulheres, vocês sabem, né? Nós temos várias camadas, vários processos aí para estarmos prontas para o casamento. Tínhamos uma lista longa de padrinhos, era muita mulher para arrumar, então infelizmente não deu para todas as minhas madrinhas se arrumarem junto comigo e nem todos os padrinhos se arrumarem, né, no mesmo lugar, porque não ia caber, tinha muita gente. Para as 10 horas estarmos em ponto ali para começar a cerimônia. Eu tava muito feliz, né? Eu acho que essa é a palavra. Eu também. Nervoso um pouco, naturalmente, mas nada em excesso. Ali na igreja você estava nervoso? Não. Quando começou? Não. Ali eu tava chorando muito, né? Gente. Mas era de emoção, assim. Sim, então... lógico. Obrigada, né? Imagina se fosse de tristeza. Eu falei pra ele que eu ia ficar muito feliz se ele chorasse quando eu entrasse, porque eu acho muito linda essa reação dos noivos, sabe, que se emocionam, muito lindo. Eu falei assim, amor, você podia, por favor, pelo menos fingir uma lágrima, pois ele simplesmente desatou em várias lágrimas. Emocionante de ver, viu? Vou colocar uma foto aí pra vocês verem também o estado dessa criatura quando eu entrei. Nossa cerimônia foi muito linda, muito tranquila, foi bem do jeitinho que a gente tinha planejado, todo mundo tava ali comemorando, celebrando com a gente. O pastor deu uma palavra muito abençoada também para nós, né? Falando sobre o verdadeiro amor, que é o verdadeiro amor de Cristo, que é Ele que sustenta, né, um casamento, é Ele que nos ajuda
a permanecer um com o outro, independentemente dos nossos erros, das nossas falhas, que são tão grandes e constantes. E foi muito marcante pra gente essa pregação e as palavras que nós recebemos de bênção também dos pastores que participaram com tanto carinho desse momento especial. Depois disso, nós fomos para o Moinho almoçar, um belo de um almoço, gente, que até hoje a gente tem saudade, né, amor? Sim. E foi assim que as coisas aconteceram. Esse foi um pouquinho do nosso casamento. Tem vários detalhes aí, mas a essência foi essa. Foi um dia muito especial, muito alegre, de ter pessoas conosco lá, de viver esse momento junto com pessoas especiais. E aqui fica então esse registro para vocês. Vocês de fato aproveitem esse dia com as pessoas que são aquelas que realmente importam no casamento, não com as coisas, porque tem muita coisa que vai sair fora do seu controle, afinal nada está em nosso controle. Mas existem detalhes que, se você se prender a eles, o dia que seria para ser muito especial e alegre pode se tornar um dia de fúria, um dia de brigas e contendas. Deixe isso acontecer. Lembre-se de que o casamento é algo simples. Ele é algo simples. As pessoas complicam o casamento e tornam esse dia um dia de discórdias, discussões, e acabam com todo tipo de alegria. Então não faça isso. Olhe para o significado, olhe para a união. É isso, gente. Esperamos muito que vocês tenham gostado desse vídeo, principalmente que esses conselhos que vieram aí da nossa experiência, de tudo aquilo que foi memorável e muito gostoso de viver nessa fase, também seja um incentivo para você, casal de noivos que está aí nos assistindo, para vocês desfrutarem e curtirem cada memória, cada pessoa, cada sorriso que vocês vão ver nesse dia, porque é isso que de fato importa. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar a sua curtida, deixar aqui o seu comentário e também compartilhar com outros casais que você conhece. Nos vemos no próximo episódio, quando nós vamos contar para vocês um pouquinho sobre como foi o nosso primeiro ano de casados e também trazer aqui alguns conselhos para que você bata menos cabeça nesse período de adaptação com a pessoa com quem você se casou. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!